É sempre uma satisfação a gente estar na casa de Deus, e essa satisfação se reveste de significado ainda maior cada vez que nós temos a presença de pessoas especiais como vocês nesse momento especial de adoração a Deus. E nós hoje iremos iniciar uma série que tem a ver com o estudo da lei de Deus. E nós decidimos intitular essa série Uma Prova de Amor. Sim, São João 14, verso 15, nos fala dessa prova de amor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Você que está nos assistindo pela internet, obrigado por estar sintonizado, e nós te cumprimentamos e esperamos que Deus conceda a você aí bênçãos semelhantes às que nós estamos e continuaremos recebendo aqui. Que Deus o abençoe, não só a você, mas a sua família também. São João capítulo 14, versículo 15. Vejamos as palavras ditas aqui pelo Mestre, por Jesus Cristo. João 14, verso 15. Verso esse conhecido da maioria absoluta dos cristãos, apesar de nem todos parecerem praticá-lo. Mas as palavras que nós aqui lemos são as seguintes. João capítulo 14, versículo 15. Se todos já encontraram, podemos ler, não é isso? Aqui diz: se me amardes, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. Se você pudesse colocar uma face no planeta Terra, se você pudesse dar uma cara que ilustrasse a realidade do planeta Terra, que cara você daria? Que face você colocaria no seu planeta? Que melhor representaria a realidade que você e eu vivemos nele? Eu estou falando sério. Se você tivesse numa competição, não é isso, para descrever a condição do nosso planeta com uma face, que face você escolheria que melhor descreveria ou descreveria o planeta Terra? Seria uma face de felicidade, né? Tipo a conhecida happy face? Seria uma face expressando preocupação? Seria uma face expressando dor? Seria uma face expressando angústia? Seria uma face expressando fome? Que face seria? Que cara você daria ao planeta Terra, caso você pudesse dar a ele uma cara, uma fisionomia? Eu acho que se nós juntos visitarmos alguns fatos históricos, passados e presentes, talvez isso nos ajude a melhor determinar que tipo de cara melhor se encaixaria com o nosso planeta. De acordo com estatísticas, milhares de pessoas praticam mergulho aqui na América todos os dias. E olha que eu não estou falando do mergulho nas águas, não. Eu estou falando do mergulho nas latas de lixo, chamado dumpster diving. Os mergulhadores de latão de lixo, queridos, que estão muitas vezes à procura do que comer. A cada dia aumenta o número deles aqui na América. Você sabia que a causa número 1 de mortalidade no mundo continua sendo a fome, especialmente entre crianças? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, anualmente cerca de 5 milhões de crianças morrem todos os anos, de causas, claro, relacionadas à má nutrição. E isso quer dizer que 13.700 crianças morrem todos os dias pela fome. Não estamos falando de acidentes e outras causas. O que dizer daqueles que não têm um teto para se abrigar embaixo?
Irmãos, de acordo com o Alto Comando das Nações Unidas para Refugiados, só de refugiados o total atinge mais de 20 milhões de pessoas que não têm um teto sobre suas cabeças. E apesar de não saber o número exato de crianças que dormem nas ruas, tendo apenas o asfalto como colchão, não é isso? E o céu como teto, a Unicef estima que o número ultrapassa a casa dos 100 milhões. Então a pergunta continua: que face nós poderíamos dar ao nosso planeta quando de cada 5 adolescentes nesse país, usa algum tipo de droga? Que face poderíamos dar a esse planeta quando 10% dos meninos adolescentes nesse país e 18% das meninas têm feito algum tipo de tentativa para tirar a sua própria vida? Irmãos, que face, que cara daríamos ao planeta Terra quando uma entre cada 10 meninas adolescentes, isto é, mais de 1 milhão com a idade abaixo de 20 anos, se engravida todos os anos? Que cara poderíamos dar ao mundo quando mais de 40% dos pais, e aqui eu não estou falando mãe não, pai, o sexo masculino, o pai, mais de 40% dos pais não tem qualquer contato semanal com seus filhos? Que face poderíamos dar a esse planeta? O que dizer das epidemias, irmãos, e das enfermidades em geral? Por algum tempo pensou-se que a penicilina seria a solução para o problema das epidemias, para a batalha contra as chamadas doenças sociais, mas essa euforia só durou até que apareceu a AIDS. E hoje essa epidemia, a AIDS, infecta mais de 45 milhões de pessoas ao redor do mundo, queridos. E diante de fatos como estes e muitos outros que nós poderíamos seguir apresentando, sigo perguntando: que face daríamos ao nosso planeta? Eu entendo que muitas vezes a gente prefere não visualizar essa realidade, não é isso? É mais ou menos assim como num mecanismo inconsciente de defesa, a gente prefere a massificação dos fatos, porque daí, quando a gente massifica os fatos, eles logo passam para a esfera das estatísticas e, claro, nós seguimos adiante como se nada tivesse acontecido ou estivesse acontecendo. Mas o fato é que a cada dia, queridos, o funil se estreita mais. A cada dia, a estratégia de nos distanciar desses fatos, olhando-os de longe, funciona cada vez menos. Sim, gradativamente, irmãos, os vendavais das calamidades e catástrofes se abatem sobre o nosso frio planeta. Elas não apenas se abatem sobre o planeta como um todo, mas a cada dia elas têm se abatido com mais intensidade sobre nós, individualmente. Fatos que antes só aconteciam do outro lado do planeta, agora estão atingindo nosso país, nossa comunidade, estão atingindo nossa vizinhança, nossa família, estão atingindo a nós. Antigamente você ouvia falar de ataques terroristas. Isso era coisa lá do Oriente Médio, do outro lado do planeta. Agora, isso é coisa do mall que você frequenta, o aeroporto que você vai para viajar, a estação de trem, do metrô. Há uma geração atrás, nós quando ouvíamos falar de viciados em drogas, não é isso? A gente ouvia falar, mas a gente não conhecia nenhuma. Era algo assim bem distante, não é verdade? Hoje pode ser o seu filho, pode estar envolvido nisso. Ontem eu fiz um funeral de uma criança, um jovem, que, ao que tudo indica, foi vítima desse mal. Aborto? Aborto era uma palavra, irmãos, que nem mesmo se atrevia a pronunciar num círculo familiar. Não é verdade? Hoje nós sabemos que a cada 25 segundos um novo aborto é realizado na União Europeia e 1 em cada 5 gestações, ou seja, 19,4% termina dessa forma. Isso não é uma situação apenas da União Europeia, isso aqui os números não são diferentes e seguramente em outras partes do mundo não. Violência doméstica?
Uau! Isso era um assunto que se ouvia falar raramente, como volto a dizer, à distância, mas vejam que só aqui nesse país, que é um país onde os direitos humanos tentam fazer o seu melhor, irmãos, aqui uma mulher é espancada a cada 15 segundos. Estamos falando da América do Norte. E nós poderíamos seguir, queridos. O que dizer, não é isso, desse mal chamado divórcio? É outra coisa que antes estava longe, porque nós fazíamos qualquer sacrifício para manter a família unida. Eu me lembro que na minha infância, quando na vizinhança tinha uma mulher que diziam, ela é divorciada. Todo mundo se afastava dela como se ela fosse adúltera. Era um estigma para a sociedade uma mulher ser divorciada. Hoje... Mas se tudo isso fosse o pior, o que dizer do homossexualismo, irmãos? Lamentavelmente, nós sabemos que o homossexualismo, há não muito tempo atrás, era repudiado. Mas depois ele passou a ser tolerado. Ultimamente ele tem sido incentivado e do jeito que a coisa vai, eu espero que ele não se torne obrigatório. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O profeta Isaías, no capítulo 24, versículos 4 e 5, irmãos, ele nos apresenta a situação em que se encontra nosso planeta. E vejam as palavras que o profeta usa. Isaías, capítulo 24, versículos 4 e 5. Isaías, capítulo 24, leremos os versículos 4 e 5. Aqui nos diz o seguinte, Isaías capítulo 24, versos 4 e também versículo 5. Aqui diz, a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de quê, irmãos? O que diz o verso 5? Está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto fazem o quê? Transgridem as leis. O que mais? Mudam os estatutos e fazem o que mais? Quebram a aliança eterna. Diz o verso 6, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Irmãos, aí está a causa principal de todos os males que nós enfrentamos hoje. De acordo com o profeta, os moradores da terra, queridos, transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna e, como consequência, estão colhendo tudo o que nós já analisamos e muito mais teríamos por analisar. O homem tem tentado reverter essa situação, queridos, e interessante que se a gente fizer um retrospecto na história, a gente vê o homem tentando reverter a situação do nosso planeta. Veja que no despontar do século XIX, o próprio despontar do século XIX trouxe consigo brilhantes raios de euforia e otimismo, se podemos assim dizer, para toda a humanidade, porque estava se vivendo um período chamado racionalismo. E todos acreditavam que o mundo iria daí por diante se tornar melhor, gradativamente, passo a passo. A tecnologia, então, deslumbrava o mundo da época com as suas maravilhosas descobertas que aconteciam numa base quase que diária. Quase todo dia surgia um novo avanço tecnológico, uma nova invenção. As máquinas agora já podiam fiar, tecer e costurar. Novas invenções revolucionavam a indústria e também a zona rural. Enfim, o homem vivia a euforia do período tecnológico, queridos. O século XIX foi um período de otimismo, foi o auge do racionalismo. E olha, meus queridos, não demorou muito. O homem passou a viajar
cada vez mais veloz em terra e mar, graças às indomáveis máquinas a vapor. E a tecnologia seguiu avançando. A Califórnia soube da morte de Abraham Lincoln no mesmo dia do acontecido, graças às recém-instaladas linhas telegráficas. E com todas essas maravilhas, as pessoas tinham tudo para acreditar que, muito em breve, os problemas da sociedade deixariam de existir. Eles acreditavam que a pobreza iria desaparecer da face do planeta e, juntamente com a pobreza, ia desaparecer a injustiça, as doenças e todo tipo de insanidade. Eles achavam que as guerras terminariam, queridos, porque, claro, não havia mais motivo para isso, iria reinar perfeita paz. A humanidade testemunharia o fim da ignorância e também da tirania. Mas, de repente, no auge daquela era dourada, o que acontece? Estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí o otimismo desmoronou, veio abaixo. A mão que havia desenvolvido o transmissor veio mais tarde também a criar a bomba atômica. Oh, meus amados, a habilidade de destruir civilizações inteiras agora havia sido revelada com um simples apertar de botão. Civilizações inteiras poderiam deixar de existir. Os anos se passaram e hoje muitos, numa expressão de desencanto, se perguntam como é possível, numa era de tanta informação científica, de tantos avanços e até conquistas espaciais, numa era de tanto desenvolvimento tecnológico, termos ainda a fome, a opressão e a tirania galopando desenfreadamente sobre a face do planeta Terra. Muitos perguntam. Queridos, o problema é que muitos estão esperando que a ciência faça uma obra que ela tem se mostrado impotente para fazer. A escalada da violência, da fome e das catástrofes e de todos os demais flagelos que a humanidade enfrenta, não estão relacionados com a ciência nem com a tecnologia, queridos. Estão relacionados com a moral. Sim, porque se você pensar por um momento comigo, você verá que os maiores problemas que afligem o nosso planeta não são, de fato, assuntos de ordem tecnológica, são de ordem moral. Vamos pensar, por exemplo, na questão da fome. Apesar de se falar hoje da diminuição de capacidade produtiva do planeta, irmãos, o problema da epidemia da fome, nós sabemos, a fome existe não pela escassez de alimento no mundo, mas por causa de uma terrível desigualdade na sua distribuição. Nos países de terceiro mundo, as pessoas morrem por não terem o que comer. Nos países de primeiro mundo, as pessoas morrem por comer demais. E sabem, queridos, por sua vez, esse problema é fruto da desigualdade na distribuição da riqueza e também da educação. O que dizer dos demais desafios e ameaças que nos afligem? Criminalidade. É um problema de ordem tecnológica ou é um problema de ordem moral? O que dizer da opressão política? O que dizer do, já mencionado, terrorismo? O que dizer do aborto? O que dizer da violência doméstica? O que dizer dos vícios de todo tipo? Enfim, irmãos, o estilo de vida que transformou a AIDS na maior e mais temida epidemia do planeta, é isso um problema de ordem tecnológica ou é um problema de ordem moral? É um problema de ordem moral. E se esses fossem problemas de ordem científica ou tecnológica, tenho certeza, todos já teriam sido resolvidos, eliminados há muito tempo. Porque nunca a ciência e a tecnologia foram tão avançados e eficientes como nos últimos dias. A questão é que muitos ainda insistem em se manter prisioneiros da falácia do racionalismo. O racionalismo, queridos, ancora-se na autossuficiência do indivíduo. Sim, queridos, o racionalismo leva o indivíduo a crer: eu posso resolver isso. Tudo que preciso é usar a minha inteligência, a minha capacidade cognitiva, a minha
criatividade, a minha capacidade empreendedora, é tudo que eu preciso. Isso aqui ensina o racionalismo. Tudo que eu preciso para resolver os problemas que nos cercam. E aqueles que acreditam assim, recusam-se a admitir que a maioria dos problemas com os quais a humanidade se depara hoje não requerem uma solução intelectual, não requerem uma solução de ordem tecnológica ou científica, até porque eles não são de ordem intelectual, tecnológica ou científica, eles são de ordem moral e espiritual. Mas o homem cada dia se afasta mais de Deus. Por isso os problemas cada dia aumentam. Agora, qual seria a solução, queridos? Queridos, há muito tempo atrás, Deus, em sua infinita sabedoria, transcreveu 10 princípios morais e os entregou a Moisés, para que os homens pudessem viver por eles. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 5, diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Irmãos, os 10 mandamentos contêm os princípios universais da moralidade que regulamentam nossas relações com Deus e com o nosso próximo. Jesus disse que a lei de Deus poderia ser resumida em 2 mandamentos genéricos: amar a Deus sobre todas as coisas, o que compreende os 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo como a nós mesmos, o que compreende os 6 outros mandamentos, totalizando os 10. Lamentavelmente, o homem tem virado as costas para a lei de Deus. Se você visitar o prédio da Suprema Corte, aqui em Washington, D.C., não muito longe de nós, se você observar bem lá na abóbada do prédio, você verá que os projetistas e construtores daquele edifício, eles encravaram ali, na parte superior da Câmara de Audiência, onde se reúnem os 9 juízes para ouvir e deliberar sobre os casos que a eles são trazidos. Dentre outros caracteres ali, os projetistas colocaram bem no meio a central figura de Moisés, segurando majestosamente as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos de Deus. Queridos, em acentuado contraste com os esforços atuais de se eliminar os 10 mandamentos do cenário público neste país, as gerações passadas que projetaram o edifício da Suprema Corte, eles não sofriam da mesma arrogância da nossa geração, queridos. Reconheciam o imenso significado dessa lei antiga e, ao mesmo tempo, atual. Em sua crença fundamental, número 18, os adventistas do 7º dia atestam crer que os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Os adventistas creem ainda que esses princípios expressam o amor, a vontade, os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas e são obrigatórias a todas as pessoas em todas as épocas. Os adventistas creem também que por meio da atuação do Espírito Santo, eles, os 10 mandamentos, claro, apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. Sabem, queridos, os adventistas creem que a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras. Mas também creem que o seu fruto, ou seja, o fruto da salvação, é a obediência aos mandamentos. Essas foram as palavras de Jesus em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, ninguém será salvo por guardar a lei, mas por transgredi-la será salvo. Ou será condenado, eu diria. A verdade é que a guarda dos mandamentos pode ser muito bem ilustrada, como já fizemos aqui no passado. Eu quero só lembrar, é como um pé de laranjas. Ele não produz laranjas para ser um pé de laranjas, ele produz laranjas por quê? Porque ele é um pé de laranjas. O cristão não guarda a lei de Deus para ser salvo, ele guarda porque foi salvo.
E uma vez tendo Jesus dentro dele, agora sim, como fruto natural, vem a obediência. O profeta Isaías, ele apresenta a humanidade como um rebanho de ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Você lê isso lá em Isaías 53, no verso 6. Agora, irmãos, se nós estivermos, por melhor intencionados que estivermos, desejando alcançar os céus, se cada um de nós seguir sua própria rota, por melhores que sejam nossas intenções, jamais chegaremos lá. Jesus Cristo não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma das múltiplas verdades, ele disse eu sou a verdade. E ele não disse eu sou uma das muitas vidas que você pode escolher, não, ele disse eu sou a vida. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E nós temos que decidir andar nesse caminho, seguir essa verdade, se quisermos ter essa vida. Deus nos oferece o GPS para nós chegarmos aos céus. Ninguém precisa se perder nesse caminho. Ninguém precisa ficar confuso, que rumo tomar. Porque, irmãos, Deus tem esse maravilhoso compêndio, esse mapa, dizíamos antes, mas hoje, com a invenção do GPS, não é isso? Poderíamos chamar de God's Positioning System para nós. Agora, claro que nós teremos que seguir suas orientações, se nós quisermos chegar lá. Um voo das linhas aéreas equatorianas estava em andamento e a caixa preta do avião registrou o ocorrido na cabine do avião à medida em que ele, num voo noturno, se aproximava de uma montanha. Uma gravação vinda do sistema automático de radar do avião dizia pull up, pull up. Era noite, tudo escuro. Os pilotos, claro, estavam navegando por instrumentos. E a caixa preta revela essa voz automática dizendo pull up, mandando os pilotos erguerem o nariz do avião, subirem mais. Mas de repente um dos pilotos é ouvido na caixa preta ele dizendo shut up, gringo, e desligando esta voz que vinha do radar. E poucos segundos depois houve-se uma explosão, silêncio total. O avião chocou-se contra a montanha. Sabe, irmãos, no campo espiritual é exatamente isso que está acontecendo com muitos. A lei de Deus está aí para nos dizer, suba mais, moralmente falando, espiritualmente falando, mas muitos, pastores inclusive, das suas cátedras e púlpitos, estão dizendo, shut up, gringo. Estão convencendo seus membros, seus fiéis, de que esta voz é uma voz inconveniente e que não sabe o que está falando. Shut up, gringo. Estão dizendo para Deus. Na esfera política e social, nós temos testemunhado um completo abandono da lei de Deus. Na esfera religiosa, irmãos, o assunto se mostra ainda pior. Além de líderes religiosos voltarem as costas para a lei de Deus, eles convencem outros a fazê-lo. E muitos estão seguindo líderes religiosos, ao invés de seguirem a Bíblia. Jesus Cristo disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Portanto, cada vez que o seu pastor, o seu líder religioso estiver pregando, confira se o que ele está dizendo está na Bíblia. Não se deixe enganar. O profeta Oséias, no capítulo 8, versículo 7, a primeira parte do verso, ele diz, porque nós semeamos ventos. Ele diz, porque semeiam ventos e colherão tempestades. Gálatas 6,7 diz que aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Como nós já dissemos, a lei de Deus estabelece o padrão que rege a nossa conduta perante Deus e para com o nosso próximo. A lei de Deus claramente estabelece que alguns comportamentos são corretos, mas alguns são errados.
E aí cabe a nós nos enquadrar. A lei de Deus é muito clara em determinar o que é correto e o que é incorreto, o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que é inaceitável. Sem os mandamentos de Deus, queridos, sem esta lei para nos orientar, toda moralidade e toda verdade se torna relativa. Deixam de existir os padrões absolutos. 1 João 3,4 continua nos lembrando que pecado é também transgressão da lei de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo São Paulo nos diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Como nós podemos ver, irmãos, certo e errado não é uma questão de opinião pública, não é uma questão de opinião pessoal. Nossa sociedade advoga o pensamento relativista de que o que é certo para você não necessariamente é certo para mim. Essa sociedade relativista continua dizendo que o que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim. Irmãos, a lei de Deus se mostra mais relevante e necessária do que nunca nessa sociedade em que vivemos. A humanidade está indo numa espiral descendente, completamente desorientada, porque tem se afastado de Deus cada vez mais. Agora a pergunta é, e nós? O que vamos fazer? Vamos continuar calados, indiferentes diante de tudo isso? Estão lembrados que nós iniciamos aqui perguntando se você pudesse expressar a situação do nosso planeta com uma face, que cara você daria ao nosso planeta? Agora eu pergunto, diante de tudo que nós analisamos, você já parou para pensar com que face Deus está olhando o nosso planeta? Irmãos, nós tomamos a decisão de visitar ponto por ponto da lei de Deus nos nossos próximos encontros aqui a cada terça-feira à noite. Eu convido você a estar aqui para nós fazermos essa viagem através dos 10 mandamentos. Semana que vem nós vamos analisar o primeiro mandamento. E eu entendo que muito mais importante do que... Porque muitas pessoas argumentam sobre a lei, trocam acusações, argumentos, enfim. Muito mais importante do que argumentar sobre a lei é experimentar esta lei. A lei do amor, como ela é chamada nas Escrituras, é completamente compatível com o amor à lei. Ah, meus queridos, guardar essa lei é o que de fato conta, porque de acordo com o sábio Salomão, e eu concluo lendo com você esse texto de Eclesiastes 12, versículo 13, alguns querem argumentar que a lei foi dada para os judeus e limitava-se a eles. Aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, Eclesiastes, você sabe, está logo depois de Provérbios, que está logo depois de Salmos. Eclesiastes 12, versículo 13, nos adverte o seguinte, eu te convido a ler comigo o texto. Eclesiastes 12, verso 13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é, qual? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo judeu. É isso que diz a Bíblia? Ou, esse é o dever de quem? De todo homem, de todo ser humano. E o verso 14 arremata dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que Deus abençoe a você e a mim no exame cada vez mais profundo das Escrituras. Que Deus nos ajude a fazer o exercício que Jesus nos ordenou fazer. Não foi uma sugestão que ele deu, ele usou um imperativo afirmativo que na gramática portuguesa equivale-se a uma ordem. Examinais as Escrituras. E nós iremos fazer isso. Convido você a cantar comigo o hino do nosso